vou começar a apresentar o quarto capítulo do Clean Code, que é sobre comentários. Então, uma introduçãozinha básica, já de cara, quando a gente começa a ler esse capítulo, o autor já nos passa que de quem faz a utilização dos comentários no código é um programador no qual não conseguiu transmitir através do código o que ele quis passar o que ele quis passar através do código, então ele passou por comentário. Ou seja, o código dele está ruim por conta que a lógica deveria ser passada através do código e não por comentários. Aí ele classifica os vários comentários. Primeiro são os bons, que certos comentários são necessários ou benéficos, mas tendo em mente que o único comentário verdadeiramente bom é aquele que não precisamos utilizar, ou seja, é o código em si. Que o código esteja tão claro o suficiente que a gente não precise ter comentários explicando a lógica do que cada escopo está fazendo no nosso código. Aí temos os comentários legais, que por padrão de programação corporativos, utilizamos os comentários por questões legais. E nesse exemplo que eu peguei do livro, que é os direitos autorais de 2013, 2004 e 2005, por Object Menor, Inc., todos os direitos reservados. Aí também temos os comentários informativos, nos quais são comentários que podem ser úteis, mas sempre que possível é melhor usar o nome da função para transmitir a informação. Outro exemplo que eu utilizei foi o do livro, né? Que o comentário retorna uma instância do responder sendo testado. Que no caso seria o Protect Abstract Responder Instance. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Só para ver se não está tão rápido. Tranquilo, alto e claro, perfeito. Ok. Explicações de intenção e esclarecimento. Muitas vezes, assim como eu falei na introdução, um comentário vai muito além também das informações úteis que ele quer ser passado. O programador, ele pode ter, de início, ele pode ter feito um comentário legal, assim, explicando a lógica de um método, uma função, né? Só que ao decorrer do desenvolvimento, ele pode ter feito uma mudança nesse código e não ter feito a mudança do comentário. Ou seja, o esclarecimento desse comentário pode estar equivocado, pode acabar gerando algumas más interpretações de quem está lendo esse código. Então, sempre é bom, por isso que é sempre bom evitar a utilização dos comentários, porque as explicações podem ficar erradas conforme a atualização do código. Esse é muito legal, porque alerta sobre as consequências. Às vezes é útil alertar outros programadores sobre certas consequências. Por exemplo, o comentário abaixo explica por que um caso de teste em particular está desabilitado. Não execute, a menos que você tenha tempo disponível. E eu peguei também o exemplo que a gente teve no semestre passado, que foi em pesquisa e ordenação de dados, nos quais a gente utilizava os algoritmos de ordenação, que era o Bubble Sort, o Quicksort, que demorava muito tempo para ser executado. Então, se alguém fosse ler aqueles nossos códigos dos algoritmos de ordenação, seria legal ter um comentário escrito, não execute porque vai demorar muito tempo, porque realmente demorava horas e horas para ser finalizado. Aí os comentários to do, que são alguns programadores utilizam esses comentários para deixar avisos, como se fossem os post-its no código, que fosse, lembrar tarefas futuras que o tal programador tem que fazer, ou porque não está sendo resolvido. Se estamos numa equipe de desenvolvedores, no qual eu não consegui desenvolver tal parte do código. Aí eu deixo lá um comentário to do, para os outros desenvolvedores olharem e verem, a Maria não conseguiu fazer essa parte, vou tentar fazer. Então, seria mais ou menos essa ideia desses comentários. Aí a gente chega nos comentários ruins, que são a maioria dos comentários, porque geralmente eles são suportes ou desculpas para um código de baixa qualidade. Aí nós temos o murmúrio, que usamos esses comentários porque sente que deve ou porque o processo requer besteira.
Se for para utilizá-lo, gaste um bom tempo para que seja no mínimo decente. Ou seja, se a gente for utilizar um comentário que ele seja claro e que objetivo, que não tenha muita enrolação. Também temos comentários redundantes, que seria a utilização de comentários para explicar algo que está nítido no código, então que a gente não precisaria gastar bits para colocar aquele comentário lá. Aí também tem os comentários enganadores, que são comentários que geralmente estão desatualizados em relação ao código, como eu tinha comentado anteriormente, que como vai tendo as atualizações do código, mas não do comentário, então acaba dando essa divergência entre os comentários. E acabam sendo enganadores para quem está lendo o código. Aí também temos aqueles comentários longos, que parecem redações enormes, que não tem necessidade nenhuma de se ter no código. Os ruidosos, que às vezes você vê comentários que nada são além de chiados. Eles dizem o óbvio e não fornecem nada de novas informações. São aqueles comentários que falam, aqui adicionei um novo método. Nesse tal a instância de variáveis, e assim, tipo, nada muito novo. Aí alguns outros comentários, que são os créditos e autorias, nos quais são aqueles que, eu fiz uma parte do código, aí em cima eu coloco, Maria desenvolveu essa parte do código, aí outra parte, Michel desenvolveu essa parte do código, e assim sucessivamente. Aí explicações do código em comentários, que eu já havia explicado anteriormente, que é desnecessário, né, quando a gente for explicar o código através de um comentário, porque o próprio código deve se auto-explicar, e não ter a necessidade de ter um comentário explicando. Aí os comentários HTML, que eles são comentários, são mais aberrações, né, porque eles dificultam a leitura do código, né. Já as informações não locais são aqueles comentários que estão afastados, de onde ele deveria estar, que no caso eu estou explicando, uma tal função que é o cálculo da raiz do círculo, sei lá. Aí o comentário dele está em outro lugar, sendo que está bem afastado de onde o comentário deveria estar. E as informações excessivas é quando a gente diz mais do que deveria no comentário. E é isso que eu tirei do capítulo 4. Perfeito, Maria, perfeito. Eu gostei bastante. Eu achei, quando eu li esse livro, um capítulo muito legal, né? Nossa, muito bacana esse. E eu queria o seu relato, Maria, em relação a você ter passado por programação estruturada com C, orientação a objeto, e se você fazia comentários excessivos. Então, eu de início, né, quando a gente não sabe programar direito, a gente usa os comentários justamente porque a gente não consegue muito bem passar o que a gente quer no código, né, Isso. como o próprio autor descreveu. Mas ao longo, né, da prática e tal, a gente vai vendo que não há necessidade de comentários. E também, eu já passei por situações na quais eu estava lendo o código de outras pessoas que tinham, né, e tornava mais confusa a leitura do comentário com o comentário junto. Se fosse só o código, seria mais fácil de entender do que com o comentário junto, que às vezes acaba distorcendo o entendimento de quem está lendo o código. E no começo que a gente está aprendendo a programar, a gente usa comentário mais para a gente aprender as coisas, né? Exatamente. É como se fosse uma colinha para a gente poder estudar. Isso. E agora, com essas técnicas que a gente está vendo do Clean Code, a gente começa a ver que os comentários são, às vezes, desnecessários. Sim. Correto? Isso. E os outros colegas têm algo a colaborar em relação ao que a Maria apresentou? Bom, eu não, professor. Tá tranquilo? Sim. Então tá bom.